Fala fera PPTM! Vamos continuar com o assunto de ecologia? Hoje a aula é sobre ciclos biogeoquímicos. Então vamos lá. Começaremos com uma questão do vestibular da Unimet. A banca começa contando uma historinha. E por fim ela quer saber, olha, se fosse eliminado X, Y seria interrompido. O que seria provocado em Z? E aí, fera, vamos resolver essa questão? Vamos começar com a nossa regra de responder questão. Você vai identificar os elementos no enunciado que te ajudem a responder. Como é que eu chamo os decompositores de matéria orgânica? Exatamente, de decompositores. Não poderia ser outro nome. Então perceba, você pode até me perguntar, Amaral, o que são ciclos biogeoquímicos? Olha, eu vou resumir até aqui com o que eu leio no enunciado. É a reciclagem da matéria orgânica. São representações do percurso de reciclagem da matéria na natureza. Se você souber o que é ecossistema, você responde a questão de imediato. Não sabe? Tem que voltar lá na nossa aula de Introdução à Ecologia. Amaral, não estou lembrado dessa aula. Vai lá na Biolândia para férias, recapitula isso aí. Usando a nossa regra para responder questão, você vai eliminar as absurdas. Então vamos começar. Eu vou desconsiderar tudo o que diz respeito a consumidores. Até porque a ordem é uma só. Produtor, consumidor, decompositor. E aí agora você tem duas alternativas. Qual a resposta certa? Você acabou de aprender outra regra. Use os seus conhecimentos prévios. Mesmo se você não soubesse nada de ciclos biogeoquímicos, só com conhecimento em cadeias e teias alimentares, você saberia responder. E agora a gente vai para uma questão da PUC sobre o ciclo da água, certo? Amaral, só tem esse tipo de ciclo? Não, a gente vai estudar todos. Do oxigênio, do carbono e do nitrogênio. E aí a PUC pergunta o seguinte, considere as seguintes funções vegetais. Relacione isso com o ciclo da água. Qual a resposta correta? O que você tem que se ligar e tem que estudar isso na literatura é o pequeno e o grande ciclo da água. Porque no primeiro eu só tenho evaporação e precipitação. Amaral, não sei o que é evaporação. Mudança da água do estado líquido para o gasoso. Eu não sei o que é precipitação. Chuva. Precipitação é chuva. Qualquer tipo de fenômeno relacionado à queda de água do céu é precipitação. E você tem que entender o que acontece no grande ciclo, como a condensação, né? Lembra lá da química. Condensação, o que é? A passagem da água do estado de vapor para o estado líquido. E o que seria essa tal de infiltração? É justamente quando o vapor da água é condensado, cai sobre a superfície e aí ele vai infiltrando a terra. Entendido isso, você sabe que participa do ciclo da água não apenas a transpiração, porque o ciclo da água participa da respiração. Da respiração, Amaral? Sim. Quando você lá elimina gás carbônico, você também está eliminando água. Participa da fotossíntese. Da fotossíntese? Da fotossíntese. O que é que a fotossíntese libera? Oxigênio e água. Não é isso? Então, a letra certa é a letra E. E aí, como é cobrado o ciclo da água no Enem? Em 2009, a banca perguntou a transformação que estava mencionada no texto da questão. E aí, com o auxílio da química, a gente se concentrou aí em 3 alternativas. Por quê? Porque liquefação não podia ser, já que isso é a mudança do estado gasoso para o líquido. Também não poderia ser solidificação, uma vez que este é a mudança do estado líquido para o sólido. Amaral, será que a letra E? Leia o enunciado. Também não é a fotossíntese. Por isso que você vai estudar na literatura como é formado e cada etapa desse ciclo, porque isso vai aparecer no vestibular. Agora eu te pergunto, depois que o calor é absorvido o suficiente, como é que eu chamo esse processo que a molécula vai subir para a atmosfera?
Exatamente, evaporação. Então a letra correta nesta questão adaptada seria a letra D. A gente já falou do ciclo da água, agora a gente vai para o ciclo do oxigênio. Perceba, nessa questão diz o seguinte, que esse ciclo que a gente vai estudar agora tem relação com o próximo, que é o carbono. Isso é verdade, viu, gente? Por quê? Porque o produtor, seja ele do reino Monera, ou do reino Protista, ou do reino Plant, ele faz fotossíntese. Esta fotossíntese vai ter uma interação com o ciclo da água, vai liberar água e vai formar oxigênio. Para quê? Para você respirar. E na respiração, você vai receber oxigênio e liberar gás carbônico. Essa relação do oxigênio também se trata na combustão e também tem a relação com a decomposição. A liberação desse gás carbônico contribui para o ciclo do oxigênio. E aí a banca pergunta, gente, um dos processos comuns aos dois ciclos é a fotossíntese, no qual se observa. E aí ele dá uma série de alternativas. A gente não vai se preocupar com nada que diz que libera nitrogênio. Por quê? Porque você não é capaz de assimilar nitrogênio. Você não é bactéria assimiladora de nitrogênio. A letra B explica corretamente o que perguntou a banca. O consumo do gás carbônico e a liberação de oxigênio. Acabou o ciclo do oxigênio. Agora a gente vai estudar o próximo. E respondendo essa questão do vestibular da PASUP, você vai entender o ciclo do carbono. Então, basicamente, a banca perguntou o seguinte. Olha, aqui eu tenho um processo 1 e o processo 2. Você está entendendo o que está acontecendo em ambos os processos? Precisa-se ir ao vestibulando compreender para poder responder corretamente a questão. E aí eu te pergunto, o que é que está acontecendo no processo 1? Exatamente, fotossíntese. E você aprendeu, com a nossa regra de responder questão, que você precisa eliminar as absurdas. Animais não são capazes de fazer fotossíntese. Você entende o que é que está acontecendo no processo 2? No processo 2 acontece a respiração celular, né? Você assimila oxigênio e libera gás carbônico. Qual alternativa é a correta? É a B ou é a letra D? A resposta certa é a letra D. Vamos ver como isso é cobrado no Enem? Exatamente dessa maneira que você está observando, relacionado com a questão ecológica. E aí eu já elimino essas três primeiras alternativas porque o que é que está se perguntando aí? Você tem que assimilar o esquema com o ciclo biogeoquímico correto. Amaral não é o nitrogênio? Não, não é. A combustão também libera gás carbônico. A gente está falando do ciclo do carbono. Na próxima aula a gente vai falar somente do ciclo do nitrogênio. Este é o resumo da ópera. Seu caderno tem que estar organizado dessa forma. E a carta na manga de hoje vai para o professor Kennedy Ramos. Você vai entender com clareza o que a gente discutiu. E não se esquece, aula dada, aula estudada hoje.